Felicidade, mano! Eu falei que vai chegar, tiozão, tá aqui o bagulho! Nossa! É meu! O bagulho é meu! O bagulho é meu! É outro rolê! É velho, mas é meu! É nóis! Muitas vezes, a gente tem medo de encarar a incompetência da gente. Só que a triste notícia que eu tenho para te dar, a triste notícia é que você só vai encontrar o seu sucesso, ou resgatar, tirar de dentro de você, depois que você passar pelo fracasso. Você tem que passar, encarar a sua incompetência primeiro, para descobrir como ela é, e o que você tem de fato, de habilidades a serem desenvolvidas, quais as atitudes que você tem que desenvolver. E não ser um covarde frente, eu não quero encarar porque ela é muito feia. Ela é horrorosa, ela é o seu pior lado. Ela é a pior coisa que você tem em você. E é por isso que você tem medo. Você não tem medo dos outros. Você não tem medo do concorrente. Você tem medo daquilo que você vai ver dentro de você se você fizer a viagem para dentro de você. E você só vai fazer essa viagem entrando em ação, executando. Eu acho que sucesso é aquilo que você planeja, né? E dá certo. Não é pelo tamanho, e sim pelo que você planeja. Você pode planejar uma coisa pequena e dar certo, e pode planejar uma coisa grande e dar certo também, né? E fracasso é aquilo que você planeja e por algum motivo não dá certo, né? Eu não acredito muito no fracasso, eu acredito mais no sucesso, porque o fracasso faz parte da vida. Durante todos esses 25 anos eu tive alguns fracassos. Mas na verdade os fracassos foram os meus melhores amigos, foi onde eu mais aprendi. Você jamais esquece uma história de um fracasso, porque ele marca a sua vida, né? E a partir daí você adquire novos conhecimentos. Você adquire aquilo que as pessoas que não passaram pelo fracasso não têm. Né? Então acho que o fracasso, na verdade, é um grande ensinamento, né? O que não pode acontecer é que algumas pessoas fracassam e trazem isso como se fosse um fracasso pessoal, como se fosse uma incapacidade, como se fosse um projeto errado, e se desvalorizam por isso, né? Então esse talvez tenha sido um grande ensinamento também do meu pai que passou para mim. Eu acho que o fracasso é a forma de você se fortalecer mais. É duro levantar, é duro começar de novo, é duro você passar por uma coisa negativa, né? Mas quando a pessoa tem, aí volta o desejo de vencer, o desejo de acreditar, e quando a pessoa acredita num sonho, independente do tempo que vai acontecer esse sonho, se vai demorar muito ou pouco, o fracasso então passa a ser algo de bom na sua vida. A diferença entre o cara que tem coragem e o cara que é um covarde, ela é muito pequena. Muito pequena. Tanto o corajoso quanto o covarde, diante de um desafio, eles sentem medo. Mas a diferença acontece naquele segundo em que o corajoso parte para o desafio e o covarde se torna um escravo do desafio. Se torna um escravo dos seus medos, das suas inseguranças. O corajoso, ele não vai e faz. Ele vai lá e tenta fazer. E ele não consegue fazer de início, mas ele aprende. Ele vai cambaleando, ele vai caindo, ele vai com medo, mas ele vai. Essa é a diferença entre a pessoa que chega lá e a pessoa que fica reclamando e criticando o outro que chegou lá. O próximo jogo não admite esse tipo de atitude. O próximo jogo não admite o cara que é covarde. No próximo jogo estão as pessoas que foram mesmo sem saber direito como fazer, mas elas foram lá e fizeram. E essas são as atitudes que você tem que desenvolver. O que pode ser feito para mudar os pontos complicados? Onde eu posso transformar quem eu quero ser daqui para frente? Eu digo isso sabendo que é fácil dizer e é complicado fazer. E o que eu ganho se eu for estratégico? Consciente. O que eu ganho se eu tiver autoconhecimento? E o que eu ganho se eu fizer as perguntas certas e me esforçar para atingir esse objetivo? A resposta disso é óbvia, é a vida plena.
O que é uma vida plena? É a vida que eu controlo de acordo com a minha felicidade. Pessoas não plenas são aquelas que dizem que são levadas. Não dei sorte. Tentei, mas foi assim. Minha família não é uma família de sucesso. Eu tentei, mas não era o que eu queria. Não, você não tentou suficientemente. Acontece que para conduzir a uma conclusão tem uma coisa terrível. O fracasso é uma das coisas mais confortáveis que a espécie humana inventou. O fracasso é agradável, me tira toda a responsabilidade. Não dei certo, fui à falência, adquiri um vício, eu bebo até cair. O fracasso é super confortável, porque ele me faz parar de lutar. No momento que eu paro de lutar, eu me sinto tranquilo. O fracasso é um quarto confortável. O sucesso é um quarto desafiador. O fracasso é uma coisa que agrada a maioria das pessoas, por incrível que pareça. Por isso tanta gente gosta do fracasso. Por isso tanta gente fica no fracasso. Por isso que tanta gente leva um casamento ruim 30 anos. Fica num emprego ruim 30 anos. Não faz uma coisa certa uma década inteira e pensando, não deu. Porque isso é confortável. É confortável. De fato, o que eu quero, quem eu sou, onde eu quero chegar, com quem eu quero chegar, quais são meus objetivos. Se eu tiver consciência profunda, eu transformo por completo. Pessoas que se amarguram a vida inteira por não terem conseguido, por não terem dado conta. Eu não estou conseguindo entender nada, mas uma coisa eu sei, eu não tenho o direito de parar nessa hora. É pra frente que eu vou. Errar é humano, errar é humanum est. Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica. Que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano. Você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie.